Salve rapaziada, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é o Elzinho, mais uma vez falando sobre RPGs, sobre Meg. Vamos falar sobre o sistema e prioritariamente falando sobre os dados. Tá? Aqui a gente começa a trabalhar as mecânicas, os status, toda aquela parte matemática do RPG que faz o RPG ter a graça dele, que é a variante, é aquela variável, mas não tira o roleplay, a parte interpretativa. Okay? Parte gaming aqui, vamos falar a partir de agora. Bem, o que eu quero dizer para vocês sobre os nossos dados, sobre os nossos testes, sobre a nossa complexidade. Assim, muitas pessoas já me disseram que era um sistema bem complexo, então eu tentei mudar bastante, já mudei muitas vezes, mas hoje eu acho que a gente está chegando ali num status, vamos dizer assim, X, né? Uma mistura de gameista com simulação, né? Mas tem um pouquinho de narrativa, mas principalmente simulação e gaming. A gente tem uma curva evolutiva no nosso sistema muito alta, tá? Isso por si só já é uma complexidade. Mas a gente tem temas de jogo que são mais simulacros. Se você está jogando no mesmo grau, então os dados dos personagens, dos NPCs estão no mesmo grau, um grau acima, um grau abaixo, está totalmente saudável o seu jogo. Agora, se o mestre coloca 2 graus acima ou 2 graus abaixo, ele está ou fragilizando muito a situação, então tipo, os inimigos vão ser muito mais fracos do que você, ou ele tá, vamos dizer assim, complicando demais e fazendo ali um jogo mais hardcore, beleza? Entendam isso. Por quê? Vou explicar aqui para vocês de uma forma bem simples e vocês vão acompanhando. Basicamente, vão ter os status, tá? E o grau. O grau ele é extremamente importante porque o grau vai definir o estilo da campanha, beleza? Então aqui a gente vai seguindo. Primeira coisa, o dado usado vai ser o dado de 6 lados. Certo? Tadinho do banco imobiliário, eu fiz isso justamente para quem não tem muito dado em casa, lá ele, e não tem muitos dados assim para utilizar. Então, se você pegar aqui, a gente tem o dado de 6 lados, a gente tem outro dado de 6 lados aqui. Então, por exemplo, esses dois dados são de 6 lados, não sei se está dando para ver, provavelmente está, beleza? E aí esses dados são os dados mais comuns de jogos de tabuleiro. Então a gente usa de 1 a 6. Então, por exemplo, se você pegar lá os dados do seu banco imobiliário, provavelmente você vai ter 6 dados, beleza? Então, qualquer pessoa, em qualquer ambiente, qualquer local, consegue jogar com 6 dados. Hoje em dia, com Discord e online, também consegue jogar 6 dados. Tudo bem? E aí, você tem os modificadores, que é aquele atributo do seu personagem que vai fazer a diferença na rolagem. Então, aquela força, os subatributos lá. Então, você vai rolar, por exemplo, força física, corpo físico, né? Corpo, estrutura, corpo, manipulação de corpo, para você fazer um movimento diferente ali. Então, todos esses conceitos estão entrando ali. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma coisa mais desportiva, que antigamente a gente tinha o desporto, uma escalada, é manipulação de corpo. Ah, mas se a parede é muito grande, você precisa de muita força. Rola físico, faz 2 testes, tudo bem? Bem, e aí você tem 2 tipos de rolagem, certo? Por quê? É igual no D&D, é igual em diversos sistemas. Você tem dados se chocando. Então, por exemplo, se eu estou tentando te dar um soco e você está tentando desviar, então tem 2 ações conflitando, você tem a soma dos dados e o valor maior vence. Tudo bem? E aí, no outro fator, você tem o fator de uma pessoa agindo, uma pessoa passiva. Então, uma dificuldade ali, um desafio, um conflito, e um ativo tentando enfrentar aquele conflito, aquela situação. E aí o dado seria passivo baseado na sua habilidade. Então o que significa? O melhor valor vence. O que isso quer dizer? Então embates aqui, ó. Os dados só têm 2 situações para serem utilizados a princípio. Quando se há um grau de dificuldade ou uma ação contrária à sua intenção. Foi o que eu falei. Então quando você tem um passivo, ou um passivo um ativo, ou um ativo. Então 2 ativos ali que vão se enfrentar. Então, no caso de grau de dificuldade, se o valor subtraído for menor ou 0, houve sucesso. Então, por exemplo, se eu tenho 5 de atributo, eu tirei 5 no dado, deu certo. 5 abaixo de 5, deu certo. 6 deu errado, e aí no caso um erro crítico, que era a única chance possível que eu teria de errar. Eu errei, ok? Mas você consegue um pouco mitigar baseado na distância, né? Então foi 1 para mais. E aí você evita aqueles erros críticos calamitosos, mas tem mestre que ainda vai gostar, que vai usar e que vai se divertir com isso. Tudo bem, tá?
E no caso contrário de duas pessoas ativas fazendo uma situação, ou uma ou mais, né, pessoas ativas fazendo a situação, você tem a questão do dado somado. Então, vou rolar um D6 mais o meu subatributo e o valor resultante maior ganha a ação. Caso de empate, defesa ganha. Segue a mesma coisa. Só que assim, em caso de empate, a defesa ganha? Ganha. Se não tem defesa e são dois ataques, empate é empate. Então os dois rolam dano e por aí segue o jogo. Em caso de, por exemplo, a defesa ganha, mas, mano, ela fica numa posição ruim. Ela, vamos dizer assim, fica numa situação mal posicionada, não ganha abertura. Vamos dizer assim, um clutch, empate é empate. Ele só não vai tomar o dano. Beleza? Bem, vamos falar sobre os graus de dificuldade. Tá? E com grau de dificuldade, eu quero dizer para vocês, vou repetir porque eu estou voltando no mesmo parâmetro que eu espirrei, que você tem 7 graus, número 7, que são grau básico, simples, moderado, difícil, impossível, anormalidade e divindade. Isso quer dizer, esses graus, a campanha não necessariamente precisa começar no básico. A campanha não necessariamente precisa começar no difícil, a campanha não necessariamente precisa começar no divino. Tudo depende do mestre, do estilo de campanha que ele está querendo narrar, da longevidade da campanha e do formato. O que eu recomendo para os mestres é não suba mais do que 1 grau de dificuldade, a dificuldade dos seus monstros para com os seus jogadores. Por quê? É muito difícil um cara ali de atributo 6 ficar rolando 6d6, certo? Então ter que tirar ali 36 dados ali, então no mínimo o cara vai tirar 6. Sabe, os dados vão tirar 6, então o cara teria que errar todos os dados, se ele tirar um pontinho a mais já fica impossível. Isso é muito chato, muito saturante, é um grau de dificuldade muito alto. Okay? Então, por exemplo, se eu coloco um grau de dificuldade passivo 36, a gente já sabe que não vai dar certo. Existem situações onde você pode colocar isso? Existem, que não é para o jogador passar e você faz esse bloqueio mecânico. Tá? Mas eu recomendaria você manter no máximo 1 acima e 2 acima estourando, para o jogador ter ali a possibilidade, a criatividade de conseguir explorar o nosso sistema. Tudo bem? E claro, se você quiser começar uma campanha já num grau de dificuldade acima, você já pode ter essas interações, essas discrepâncias de valores dentro dos atributos. Porque às vezes um jogador vai ser especializado em algo. Especialistas são melhores naquilo e vão ser destoantes naquilo. Algo que o cara é muito bom e às vezes ele monta o kit power player dele ali para isso. É um cara que esquiva muito e o foco dele é só esquivar. Então ele agra os mobs e vai desviando de todos. Ah, mas no grau de dificuldade do nível ele está muito acima. E é o potencial dele. A narrativa, entre aspas, é dos protagonistas que são os jogadores. Os seus NPCs têm tal valor? Tem. Faça um NPC especialista para counterar aquele jogador. Tudo bem? E aí se ele tem muito esquiva, esse cara só tem muito acerto. Entendeu? E aí ele vai conseguir acertar os golpes nele, vai conseguir ter uma mecânica de jogo para isso, vai ter uma restrição física para aquele jogador. Então diminui o espaço dele. Seja criativo também, mestre. Se desenvolva. Beleza? Então aqui, nesses graus de dificuldade, você tem que entender que 1 acima está saudável, 2 acima já está saturante, beleza? Já está além do que a gente precisa, beleza? E isso é válido também para HP, é muito problemático o HP. Bem, agora eu vou falar sobre aqueles conceitos de necessidade de teste. Ah, eu quero rolar. Rapaziada, vamos tomar cuidado, tanto os jogadores quanto os mestres. Pedir rolagens é normal. Agora, toda hora querer rolar um dado não é legal, interrompe a gameplay, toda hora tem que estar rolando alguma coisa. Pô, às vezes vai numa narrativa ali, se o cara já tem atributo, você coloca uma dificuldade X, você não pede o cara pra rolar. Ah, eu quero ver se você vai tirar erro crítico. Não, mano, se o cara tem 6, você sabe que o cara tem 6 de atributo, a dificuldade é 3, você vai pedir uma rolagem pra ele tirar um erro crítico e não ser uma jogada tão boa, ele deslizou, mas conseguiu fazer? Já fala, você conseguiu fazer normal, tipo, o cara é proficiente naquilo, já deixa, se ele tem mais habilidades complementando aquele tipo de ação, já deixa, já mantém o gameplay. O cara não tem dificuldade, ele faz a ação, ele consegue. Igual na vida real, pô. Se um cara atira, sei lá, o Stephen Curry, se ele tá na linha de 3 livre, provavelmente ele vai acertar. A probabilidade é muito maior do que errar. É o costume do cara, ele é profissional naquilo e especialista. Tudo bem? Só pra deixar claro alguma indignação aí, como mestre, como jogador ao longo dos tempos aí. Espero que vocês, mestres, também tenham essa parcimônia, saibam fazer isso. Então, direito de dúvida, tudo aquilo que pode vir a ser necessário uma rolagem como uma necessidade ou exploração, uma desconfiança pode vir a solicitado um direito de dúvida. Claro que tudo com mediação e racionalidade, que eu acabei de falar para vocês. Pô, se eu acho que dá para eu quebrar a parede no murro, eu vou tentar quebrar a parede no murro. Entendeu? O mestre vai colocar o grau de dificuldade, baseado na composição da parede, nos materiais utilizados, etc. Eu sou um orc boladão, tô full bufado,
coloco 300 coisas e quebro a parede e abro um novo caminho, porque eu acho que esse caminho é ruim. Feito. Você pediu a rolagem, você rolou, foi dado o grau de dificuldade de forma racional, mediado, e aí você vai lá e tenta quebrar. Beleza? Provação, a mesma coisa. Resistências e adversidades de teste para que possam se provar possíveis. Então, se eu tenho um conflito, se eu tenho uma situação que me impede de fazer algo, eu vou pedir uma rolagem. Se eu estou fazendo uma situação que é para te impedir, para dificultar o seu caminho, você tem que aceitar essa dificuldade. Você pode sim ser criativo e contornar essa situação, mas se você quiser enfrentar, eu vou pedir uma rolagem. Os mestres têm de pedir uma rolagem, porque se tudo fosse feito de forma natural, não precisaria de dados, a gente estaria jogando um sistema narrativo que seria o D100. Aí você joga o D100 só para você ver o quão bom deu, entendeu? Porque dá, vai dar. Para seguir a narrativa, vai dar certo. Entendeu? É o famoso cheat do protagonista, beleza? E por isso, em ausência de dificuldade, em certas situações sem adversidade, mesmo que pareça necessária a rolagem, se a variante for muito aquém do ser, então se você for muito bom para aquilo e tipo, não tem por que rolar, provavelmente a rolagem não vai se demonstrar necessária. Não precisa de rolagem. Então, por exemplo, se eu sou um cara com nível divindade tentando pular uma parede ali e eu sou literalmente um cara muito ágil, cara, pela minha velocidade, pela minha mutação gênica provavelmente do Sai, eu consigo pular. Entendeu? Então eu não vou pedir rolagem para ninguém desse tipo. No nível divindade para fazer coisas básicas, para fazer coisas difíceis, para fazer coisas ali até medianas. Não tem porquê. Porque o cara é uma divindade, ele já está no nível, fisicamente falando, muito além disso. Beleza? Críticos e vantagens. Críticos, ele quanto maior ou menor, né, no caso de maior para as rolagens somadas, menor para a rolagem passiva, né, contra conflito. O resultado dos dados você pode ter uma resposta diferente. Dados de número 6 são ruins e produzem efeito de ruína. O outro produz efeito de valor. O que isso significa? Você vai ter vantagem ou desvantagem. Beleza? Quando você tem uma desvantagem, você vai rolar 2 dados para a ação que você tentou fazer. Você vai escolher o pior dado e esse pior dado vai ser o seu resultado. E aí o mestre vai interpretar junto com você. No caso de valor, você vai rolar 2 dados e esses 2 dados você vai pegar o melhor resultado e aí você vai ter a execução. Por exemplo, se eu rolei um dano, se eu quis me deslocar de X forma, eu me desloco 2 vezes melhor, por exemplo. E por aí vai. Depende da referência ali, do que vocês estão tentando fazer baseado na dificuldade. E não é acumulativo, não adianta eu ficar estacando o valor e depois querer usar para usar tipo 50 dados no hit final do boss. Não é válido. Beleza? Cara, eu acho bem simples, eu acho que eu deixei bem enxuto, bem claro para vocês como funciona o sistema de dados. Então você tem somado ou você tem subtraído. Então, sistema ativo-passivo subtrai, sistema ativo-ativo soma. Beleza? Um contra o outro. E no outro, um contra a dificuldade. Até por isso aqui no grau, você tem a dificuldade e você tem o dado normal dele. Entendeu? Então, quando é o dado normal, provavelmente você vai estar enfrentando 6d6 mais atributo. E o atributo do cara vai ser alto. Vai ser assim, ali acima de 30, provavelmente. Okay? E a mesma coisa pro sistema de grau de dificuldade. Então, para a divindade, vai ser sempre alto. Porque você está falando de pessoas que já têm muito XP. Beleza? Muito obrigado, tenham um ótimo dia, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem diretamente comigo ou com o pessoal, com os mestres aí. E tchau, tchau. Valeu, falou!